Bom dia, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Caminhando aqui, meditando um pouquinho na palavra de Deus. Hoje eu estou meditando aqui na palavra acerca de um homem que era pequeno, mas se tornou grande. Mas como assim um homem pequeno se tornou grande? É a história de um homem que realmente precisava enxergar quem era Jesus. Jesus, um belo dia, estava passando por uma cidade chamada Jericó. E havia ali um homem que era um homem rico, um homem que tinha muitas posses, um homem que tinha muitas pessoas trabalhavam para ele. Porém, ele precisava ver quem era Jesus. As pessoas falavam acerca de Jesus, que Jesus estava curando, Jesus estava fazendo um monte de coisas. E aí ele resolve ver quem é Jesus. Só que tinha alguns problemas na vida desse homem. Primeiro, ele era um homem de baixa estatura. Segundo, ele era um homem que realmente ele tinha dificuldade até mesmo de andar na rua, porque as pessoas o odiavam, as pessoas o rejeitavam por conta daquele serviço que ele fazia. Mas de repente ele tem uma ideia, fala: eu vou ver Jesus. Mas tinha mais uma dificuldade para esse homem: a multidão que seguia Jesus, e ele sendo baixo, ele não conseguia enxergar quem era Jesus. Mas ele olha para uma árvore, uma figueira brava, e naquele momento ele resolve subir na figueira. E ali encontra mais uma dificuldade, mais um problema: subir na figueira. Ele sendo baixo, ele olha para aquela árvore gigante e ele fala assim: eu vou subir e ninguém vai me segurar. E ele vai com dificuldade, sobe naquela figueira brava. Ele olhando ali, lá de cima, ele estava olhando Jesus ali passando em meio à multidão, e ele esperava realmente enxergar Jesus. Mas quem que enxerga ele? Jesus. Jesus enxergou ele primeiro, porque Jesus chega debaixo daquela árvore e disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Você já imaginou, né? Você hoje, você aí querendo enxergar Jesus e ali esperando Jesus passar, né, de alguma maneira perto de você, e você ali naquela ansiedade, naquela angústia, esperando: eu quero ver Jesus, eu preciso enxergar Jesus. E de repente, quando você menos espera, Jesus está te chamando: desce depressa, que hoje eu vou pousar na sua casa. E aí, qual que é a tua reação? Então nós vemos que Jesus sempre nos surpreende. Assim ele surpreendeu Zaqueu. E naquele momento ali, o que acontece? Zaqueu tem uma outra dificuldade: descer depressa. O nome Zaqueu significa justo. Mas será que ele era justo? Não, ele não era justo. Ele era um pecador, um cobrador de impostos, e precisava realmente do perdão de Deus. Mas ali, naquela dificuldade, ele desce depressa. Ele vai seguir agora Jesus até a casa dele. E quando Jesus ele vai caminhando com Zaqueu até a sua casa, a multidão ali seguindo Jesus, os discípulos, né? E nós vemos ali agora os religiosos: mas como assim? Esse homem vai entrar na casa de um pecador? Esse homem vai entrar na casa de um homem que explora o seu próprio povo? Onde já se viu? Isso é um absurdo, né? Bom dia. Bom dia. Então nós vemos aqui aquele homem agora caminhando com Jesus até a casa de Zaqueu, até a casa dele, na verdade. E ali, né, as pessoas acusando, agora não acusando Zaqueu, mas acusando Jesus, que estaria indo para a casa de um pecador. E nesse caminho, meus irmãos, eu fico imaginando aqui, né, o tanto de críticas que Jesus recebeu por entrar na casa de um pecador. E muitas vezes você que está aí me ouvindo, você às vezes tem vergonha de entrar na casa de uma pessoa, ou mesmo até ir até uma pessoa que está ali cheia de pecado para falar do amor de Deus. Mas Jesus nos ensina que nós temos que ir pregar o evangelho a toda criatura. Então é um chamado de Deus para mim e para você. Então não negue a sua fé, não negue de falar do amor de Cristo, porque Ele te amou, Ele te visitou. Assim como Ele visitou Zaqueu também, agora Ele visita você. Então nesse momento nós vemos o que? Zaqueu agora sendo abençoado por Jesus entrar na casa dele. E é interessante porque Zaqueu,
ele demonstra algo que muitas pessoas que eram consideradas grandes, eles não tinham: humildade. E Zaqueu agora se mostra uma pessoa arrependida, humilde, e ele fala o quê? Senhor, eu darei até metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Que coisa interessante, né? Porque o arrependimento verdadeiro começa com mudanças, começa com reconhecimento de que precisa ser mudado, precisa ser transformado. Então, o arrependimento de Zaqueu começa com atitude, não somente com palavras. Então, nós vemos que um verdadeiro arrependimento, ele é aquele arrependimento que transforma vidas. E Zaqueu foi transformado. Que coisa maravilhosa! A história de Zaqueu é linda. Onde eu encontro essa história, irmão Eduardo? Você encontra lá em Lucas capítulo 19, tá bom? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele não procura homens de grande fé, mas procura homens pequenos como Zaqueu, homens simples, homens comuns, que confiam num grande Deus. E você, tem confiado em quem? Você tem confiado num grande Deus? Você acha que você tem uma grande fé? Ou você realmente conhece que você precisa de um grande Deus? E o grande Deus chama-se Jesus. Jesus é o grande Senhor da nossa vida. Mas ao entrar na casa de Zaqueu, Jesus entra ali. Ele falou: eu vim porque eu vou pousar na sua casa. Mas será que Jesus, ele entra e as coisas continuam do mesmo jeito? É impossível, irmãos. Quando Jesus entra na sua casa, quando Jesus entra na sua vida, não tem como você ser a mesma pessoa mais. Isso é maravilhoso. Então Jesus, ele diz: hoje entrou a salvação a esta casa. E ali encerra aquele contexto falando assim, que Jesus, ele veio buscar pecadores e arrependidos ao arrependimento. Jesus, ele veio ali para buscar pessoas, ele veio salvar e buscar aqueles que se haviam perdido. Esse é o papel do grande pastor Jesus. Ele é o pastor verdadeiro. Ele é aquele homem que entra e ele busca e salva aqueles que estão perdidos, seus pecados, e transforma a sua vida para que essas pessoas possam estar realmente vivendo algo novo, vivendo uma transformação de Deus. Então nós vemos que Jesus, ele está hoje te chamando pelo nome. E você está disposto a obedecer a Jesus, a caminhar com Jesus, a deixar que Jesus entre na sua casa hoje? Quem sabe que você está passando hoje, né? Você precisa e você quer conhecer Jesus, mas muitas vezes, né, a falta de humildade, o orgulho, muitas pessoas se acham grandes nessa terra. Porém, né, o maior cidadão dessa terra aqui, o maior cidadão dessa terra aqui, sabe quem que é? É aquele que realmente reconhece que precisa de Jesus. O maior ser humano é aquele que realmente se prostra diante de Jesus e fala: Senhor, eu careço de Ti, eu não consigo nada por mim mesmo. Então, até tem uma frase que diz assim, que uma pessoa de joelhos enxerga muito mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Então, que nós possamos ter a humildade, assim como Zaqueu, mesmo sendo um homem que realmente era pequeno, mas se achava grande, e agora ele se tornou realmente grande de verdade, mas ele era pequeno. E aí, ele se tornou agora um homem redimido, um homem transformado, um homem que realmente mudou a sua vida. Por quê? Porque deixou Jesus entrar na sua casa. E agora é a tua vez, de você que está passando por um processo aí, uma dificuldade. Quem sabe aí você, nesse momento que está me ouvindo, você precisa realmente reconhecer que Jesus é na sua vida. E aí você vai ver coisas grandes e maravilhosas acontecendo. Às vezes você está passando uma situação aí onde você não está encontrando saída, mas agora Jesus, ele está entrando na sua casa. Você crê nisso? Você abre, né, a porta do seu lar, da sua vida, para Jesus entrar? Então receba o novo de Deus, receba a transformação de Deus, receba aquilo que é o mais precioso.
né, a vida eterna que Jesus te dá. Então, que nessa manhã você seja abençoado. Reflita nessa história de Zaqueu, por quê? Porque essa é a história de um pequeno homem que se tornou grande. E repito, Deus não procura homens de grande fé, mas Ele procura homens comuns que creiam num grande Deus. Então, que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Que você tenha um dia abençoado, cheio da presença de Jesus. Um grande abraço.